Pai, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Ó Pai, o quanto nós precisamos de Ti. Ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor faz e por tudo quanto o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, apresente o Teu Filho, o Teu servo, ó Pai, o anjo da igreja, Senhor. Nós apresentamos o Teu Filho em Tuas mãos, ó Pai. Usa o Teu Filho, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Fala, Senhor, a cada filho através, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. E usa, Pai, o pastor, o anjo da igreja, Senhor, que vai trazer para nós, ó Deus, vindo dos altos céus, uma palavra vinda do Senhor para os nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. João capítulo 14, versículo 21 para a nossa meditação nessa noite. E antes de lermos, eu quero justificar com os irmãos a ausência de Valquíria. Nós estamos com uma visita de longe, lá em casa, lá da Itália, irmãos, de longe, está lá visitando a gente. E nós não podemos, a Valquíria não pôde porque tem que dar assistência ao pessoal ali. Mas nós estamos aqui para agradecer, glorificar e agradecer o nome do Senhor. Antes de lermos a palavra do Senhor, também queria lembrar os irmãos que sábado nós estaremos dando início à pintura da igreja. Nós vamos dar início à pintura da igreja e nós precisamos que os irmãos nos ajudem, cada um fazendo uma coisa. Nós vamos estar adiantando para a glória do nome do Senhor. E também agradecer os irmãos que colaboraram, com a cesta básica, com essa ajuda aí. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e das irmãs, em nome de Jesus. João 14, 21. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podeis assentar, dando glória a Deus nessa noite. Nós estaremos trazendo um tema aos irmãos: as 5 ordens imperativas de Deus. As 5 ordens imperativas de Deus. E o que nós vemos aqui? O que significa a palavra imperativa? Imperativa é imposta, imperativa é necessária. Então, as 5 ordens impostas ou necessárias de Deus. A primeira é o arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu hoje ouvi uma entrevista onde mostrava os 10 homens que da Segunda Guerra eles eram generais de Hitler, e cada um ao seu tempo, no seu julgamento, eles trouxeram ali, ou tiveram tempo de uns 2 a 3 minutos para falarem as suas últimas palavras, para depois serem enforcados mediante
a justificativa de toda a criminalidade que aqueles generais praticaram com a morte aproximadamente de 6 milhões de judeus. Aqueles generais tiveram a oportunidade, com o microfone na sua boca, tiveram a oportunidade de trazer uma palavra naquele momento antes da sua morte. E nenhum daqueles 10 generais se arrependeram das suas atitudes e dos seus feitos. A palavra do Senhor nos diz que a primeira ordem imperativa de Deus é o arrependimento. Mesmo aqueles homens à beira do seu fim, mesmo aqueles homens à beira da sua morte, aqueles homens não se arrependeram de tantas obras malignas que eles realizaram ao decorrer da Segunda Guerra Mundial. Colocando o microfone na sua boca, eles exaltavam a Hitler, eles exaltavam a Alemanha, eles exaltavam outras coisas, mas não se arrependiam dos seus feitos. A primeira ordem do Senhor é nós nos arrependermos. Está escrito em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim o refrigério pela presença de Deus. Arrependimento é lamentar pelo mal cometido. Aqueles 10 generais não se lamentaram pelos mal que eles cometeram na Segunda Guerra Mundial. Nós podemos ver Mussolini e outros homens que também cometeram grandes feitos, mas não para o bem da população, não para o bem da população mundial do país, mas cometeram vários feitos malignos para derrubarem, matarem, aprisionarem, torturarem homens e mulheres, crianças e idosos. E nenhum destes homens como Hitler ou como Mussolini, nenhum destes homens, eles passaram pelo arrependimento, e hoje podem estar numa dificuldade tremenda por toda a eternidade, porque não se arrependeram ou lamentaram pelo mal que eles cometeram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque estamos trazendo esta mensagem nesta noite, ou este primeiro tópico, ou primeiro ponto, ou primeira ordenança imperativa de Deus, é porque eu e você, todos nós, erramos, falhamos e pecamos, mas nós temos que passar pelo arrependimento para a glória do nome do Senhor. Davi, ele pecou contra Deus, mas Davi, ao mesmo tempo, ele batia os seus joelhos no chão, levantava as suas mãos para o céu e arrependia dos seus pecados e das suas falhas, e o Senhor continuava o amando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Arrependa-se nesta noite dos seus feitos, ao qual você pode ter feito ao decorrer deste mês, desta semana, deste ano, e talvez até o presente momento você não se arrependeu, mas Atos 3,19 nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A segunda ordem imperativa do Senhor é salvai-vos. No livro de Atos, também no capítulo 2, no versículo 40, diz assim a palavra de Deus: e com muitas outras palavras, isto ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nós temos que ter o cuidado de nós nos preocuparmos constantemente, de nós nos salvarmos
desta geração perversa, procurarmos não andarmos segundo o conselho dos ímpios, procurarmos não nos deter no caminho dos pecadores, procurarmos não nos assentar na roda dos escarnecedores, procurarmos ter o nosso prazer, primeiramente, na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Salvai-vos é a segunda ordem imperativa de Deus. Salvai-vos significa tirar ou livrar-se do perigo. Nos diz a palavra do Senhor que um homem chamado Sansão, ao qual os irmãos bem conhecem a sua história, este homem, ele não procurou livrar-se do perigo, pelo contrário, cada dia mais este homem, ele se aproximava do perigo, ele se deitava com perigo, ele se deleitava com perigo. Todos os dias a palavra do Senhor nos adverte e nos mostra que além do arrependimento ao qual nós deveríamos ter, nós também temos que procurar salvar as nossas vidas, dedicar as nossas vidas ao Senhor, procurarmos colocar a nossa vida diante do altar, porque grandes são as coisas que o Senhor tem a realizar em cada vida que aqui se encontra neste lugar, nessa noite. A terceira ordem imperativa ao qual o Senhor nos concede, ou nos ordena, ou nos mostra, ao qual temos que seguir, é a santificação. A santificação nos diz: santificai-vos. Josué capítulo 3, versículo 5, nos mostra que santificar é separar-se para um propósito, é consagrar-te para um propósito. Nos diz a palavra do Senhor no livro de Josué capítulo 3, versículo 5: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós queremos ver maravilhas da parte do Senhor. Muitas das vezes na nossa vida espiritual, nós queremos ver maravilhas da parte do Senhor. Muitas das vezes no nosso trabalho, na nossa vida sentimental, na nossa saúde física, muitas das vezes nós queremos ver, louvado seja o nome santo do Senhor, as maravilhas de Deus na nossa vida, no seio do nosso lar, mas nós não procuramos nos santificar diante da presença do Senhor. Muitas pessoas estão deixando de santificar diante da presença do Senhor, e talvez nessa noite você me pergunta: como eu posso me santificar diante da presença do Senhor? Você pode santificar a sua vida, louvado seja o nome santo do Senhor, primeiramente obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os seus estatutos, obedecendo as suas ordens imperativas. Esta é a razão primordial ao qual Deus irá fazer maravilhas no seio da sua vida, se você primeiramente obedecer a palavra do Senhor. Esta é a primeira coisa ao qual nós temos que fazer. A segunda coisa ao qual nós temos que fazer para mantermos a nossa vida santificada é estar sempre diante do altar do Senhor. Há poucos dias nós pregamos aqui sobre uma mulher que se andava encurvada, mas essa mulher, mesmo andando encurvada, eu disse aos irmãos que isso não impedia dela santificar a sua vida, isso não impedia as dores do seu corpo, não impedia a sua santificação.
as dores que ela sentia na sua coluna não impedia ela de estar buscando a presença de Deus. Nada impedia essa mulher que andava encurvada de buscar a presença do Senhor. Nós vimos também na palavra do Senhor uma mulher que estava chorando, que estava se derretendo, aonde um homem de Deus ali chegou adiante dela e disse para ela: uma hora dessa, a senhora já está embriagada? E ela disse com as suas palavras: não, meu Senhor, eu somente estou com meu coração passando um aperto e estou aqui buscando uma santificação para a minha vida. Eu estou aqui buscando uma resposta para a minha vida pessoal. Eu preciso de algo que o dinheiro não pode me dar. Eu preciso de algo que o meu marido não pode me dar. Eu preciso na minha vida de um milagre, e por isso eu estou aqui buscando este milagre. Quer receber da parte do Senhor maravilhas no seio da sua igreja, no seio do seu lar, no seio da sua vida? Continue buscando a presença de Deus, consagrando, santificando a sua vida diante dos seus olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, santificando a nossa vida diante dos seus olhos. Como nós podemos santificar as nossas vidas? Nós podemos santificar as nossas vidas mantendo uma vida separada do mundo, mantendo uma vida diferente do mundo, mantendo uma vida não igual ao que o mundo vive. Nós temos, no decorrer de todo o Evangelho, está escrito, principalmente nas últimas cartas da palavra do Senhor, sobre nós deixarmos, ou sobre todos aqueles que irão ser condenados pela prática do pecado. Nós precisamos sairmos não de encontro ao pecado, pelo contrário, sair correndo do pecado, porque nos diz a palavra do Senhor que haverá um julgamento, haverá um dia que cada uma das nossas obras serão apresentadas diante da face do Senhor, para que elas sejam julgadas. E eu te pergunto nesta noite: você está se arrependendo das suas falhas? Você está procurando salvar a sua vida do perigo? Você está procurando santificar a sua vida diante do Senhor? Se ainda você não se decidiu totalmente, é hora de você pensar nesta noite e se entregar totalmente ao Senhor nosso Deus. Há poucos dias eu tenho levado sempre pessoas que estão distanciadas do Evangelho, pessoas que estão machucadas. Há poucos dias eu conheci um casal que disse que já congregou aqui nessa congregação. Ele já esteve aqui nesses bancos, a sua esposa já esteve aqui nesses bancos, moram ali no bairro Santo Amaro, mas hoje não estão aqui mais, estão, graças a Deus, indo ainda em outro lugar, mas por motivo de decepções, por motivo de desentendimentos, este casal, ele se distanciou dessa casa, se distanciou dessa igreja. Mas eu digo para você nesta noite: decepções eu tenho, você tem, todos nós temos, seja na igreja, seja no lar, seja na vida, seja onde for. Nós passamos, enfrentamos muitas das vezes decepções na nossa vida. Queremos um copo cheio d'água, mas muitas das vezes ele está pela metade, e muitas das vezes nós deixamos este copo d'água que está pela metade, ele agir nas nossas vidas. Nós temos que agir, pelo contrário, de maneira diferente, entendendo de forma madura que nós precisamos, independente
disse: santificai-vos, santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o terceiro ponto. Temos que arrepender, temos que procurar nos salvarmos, livrarmos do perigo, temos que procurar nos santificarmos, separarmos para um propósito, consagrarmos para um propósito. Temos também que procurar nos enchermos. Diz a palavra: enchei-vos, está escrito na palavra do Senhor. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam cheios com o poder de Deus, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um de vós. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos últimos dias vivendo diversidade de coisas, visualizando diversidade de coisas, pessoas querendo ser visualizadas na internet a todo custo, com mentiras, com blasfêmias, querendo ser visualizada ou seguida por alguém, independente das consequências, independente do que ela faça, elas estão tentando de todos os jeitos e maneiras fazerem algo para serem reconhecidas, para serem vistas, visualizadas. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós precisamos, na verdade, é nos enchermos, não enchermos de coisas mundâneas, não enchermos de fraquezas, não enchermos de muitas coisas que não provêm de Deus, mas a Bíblia nos diz que nós precisamos encher do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu me lembro que eu estava um dia na cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, e ainda não era batizado com o Espírito Santo. E ali então uma senhora, ela me chamou para conversar comigo, e eu tinha certeza que aquele dia, aquele culto, seria um culto especial, era um culto das irmãs, era um congresso, como esse congresso que nós tivemos aqui no sábado e no domingo. A igreja estava lotada, os bancos aqui no púlpito, mais de 50 cadeiras, estavam lotadas com o ciclo de oração da nossa igreja. As irmãs sentadas no canto esquerdo, tinha mais irmãs sentadas, no canto direito tinha mais irmãs sentadas. A igreja estava repleta de mulheres buscando a face do Senhor, mas existia entre aquelas mulheres uma mulher que ela me procurou para contar os problemas da sua vida. Mesmo ali eu sendo diácono, servindo a Deus como diácono naquela igreja, aquela mulher sentia confiança e me procurou para dizer os seus problemas, buscando uma orientação, buscando ali algo para a sua vida. Procurei orientá-la segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Procurei falar com ela aquilo que ela precisava, segundo o que Deus colocava no meu coração. Mas aquela mulher tinha tanto problema, aquela mulher tinha tanta dificuldade. Ela então foi passando como um vaso, irmãos. Este vaso, ela foi derramando em mim os seus problemas e as suas dificuldades. E eu estava ali naquela noite em busca de me encher do Espírito de Deus. Eu estava ali naquela noite em busca de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Mas naquela noite ela continuou jogando sobre mim lutas familiares, lutas com dinheiro, lutas em cima de mim. Foi jogando, desvaziando o vaso dela e enchendo o meu. E ali então, depois de concluirmos aquela conversa, de eu dar para ela ali um veredito segundo aquele assunto, então ela subiu para a igreja. Ela
Espírito Santo que estava naquela mulher tomou conta de mim naquele primeiro banco. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu me enchi do Espírito de Deus e me descontrolei ali na igreja, falando em mistério com Deus, em línguas estranhas, falando em línguas diferentes, línguas que eu olhando assim, falando, parecia que eu estava falando algo lá do Oriente Médio, lá da região do Oriente Médio, e eu comecei a perder o controle, eu fui falando, e só vi as irmãs cutucando uma outra. Olha, ele está sendo cheio do Espírito de Deus, ele está sendo cheio do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Tudo aquilo que aquela mulher despejou na minha vida, despejou naquele vaso, quando o Espírito Santo entrou em mim, louvado seja o nome santo do Senhor, a história foi mudada, e ali eu recebi porção dobrada, louvado seja o nome santo do Senhor. Busque encher-vos do Espírito Santo, louvado seja o nome santo do Senhor. A quinta ordem imperativa de Deus é ide. Marcos 16:15, e disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Há poucos dias, ou nessa segunda-feira passada, eu comecei, em algum momento que tive a liberdade ali, sobre essa questão. Quantas pessoas nós evangelizamos esse ano? Quantas pessoas que você falou de Jesus para ele? Analise, no Natal, para o Ano Novo, na virada do ano passado, eu trouxe uma mensagem e fiz a mesma pergunta: quantas pessoas você evangelizou nesse ano? Quantas pessoas você falou que Jesus é bom, que a sua misericórdia é infinita? Será que você está tendo vergonha de apresentar Jesus como seu Salvador? Eu perguntei isso para a Valquíria lá em casa há poucos dias. Eu perguntei isso para João em casa há poucos dias. O que nós temos feito para que o Evangelho de Deus continue crescendo na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso bairro, aonde trabalhamos? Não perca a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Eu aprendi com o irmão diácono chamado Paulo, do estado do Amazonas. Ele disse para mim: olha, a gente não precisa fazer grandes coisas, a gente não precisa querer virar de cambalhota e sair pulando aí de dois pés. Não! O que você precisa é não perder a oportunidade. Eu sempre tenho procurado não perder a oportunidade. Entrou no meu carro, sai evangelizado. Entrou no meu carro, tem que ouvir a palavra do Senhor. Entrou no meu carro, se não quiser ouvir eu falando, mas ao menos um louvor ele vai ter que ouvir para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entrego folhetos, entrego livros, entrego cartazes, procuro evangelizar. Não perca a oportunidade que Deus te dá para evangelizar uma alma, porque você também dará conta dela no dia do juízo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Arrependei-vos, salvai-vos, santificai-vos, enchei-vos, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-as, corrigindo-a, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. É uma palavra simples, é uma palavra não com grandes, vamos dizer assim, algo teologicamente falando, mas é algo para nós ouvirmos nessa noite.
precisamos arrepender dos nossos pecados, precisamos arrepender das nossas falhas. Jesus está voltando, pessoas têm morrido e Deus tem permitido essas pessoas retornarem. Até crianças têm retornado da morte e têm testificado que Jesus Cristo está voltando. Crianças pequenas chorando e falando que viu Jesus, dizendo para elas que Ele está voltando, ensinando essas crianças, falando com elas para falar com seus pais que Ele está voltando, para corrigir as pessoas, porque Ele está voltando. Muitas das vezes o sistema mundial, ele tenta de todas as formas nos distrair. O celular nos distrai, a televisão nos distrai. Se a gente sentar no sofá e mudar a televisão, lá em casa, por exemplo, tem TV a cabo, 200 e tantos canais. Aquilo ali, irmão, se você pular para um, tem outro, pulou para outro, tem outro. Aquilo distrai, aquilo toma seu tempo. Celular tem tomado tempo. Nós temos ficado distraídos e esquecidos que Jesus está voltando, que nós precisamos pregar o Evangelho, que nós precisamos nos encher do Espírito de Deus, que nós precisamos nos santificar, que nós precisamos nos salvar e nos arrepender dos nossos pecados. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus nessa noite. Eu disse para os irmãos há poucos dias que eu tive um sonho, e nesse sonho eu disse que um grupo de pessoas estavam cultuando, glorificando, exaltando ao Senhor, e um outro grupo de pessoas estavam fazendo macumbas, despachos, estavam batendo tambores, dançando músicas típicas daquela religião. E aqueles dois grupos estavam ali, eu passei no meio daqueles dois grupos. E aí eu vi, esses poucos dias no culto das irmãs agora, a irmã disse, esse irmão aí, Deus me disse nessa noite, eu não te conheço, não sei quem você é, mas meu Deus te conhece. Ele diz para você nessa noite, muitos têm olhado para você, para te destruir ou destruir o seu ministério, mas diz o Senhor Jesus a você, você não precisa pelejar. O Senhor diz nessa noite, Ele pelejará ao seu favor. Ele é o Deus que tem pelejado e guardado a sua vida. Ele tem protegido a sua vida. E então eu pude entender que verdadeiramente o Senhor, Ele nos mostra quando algo está próximo a acontecer. Às vezes existem pessoas que estão ali ombrando junto conosco, caminhando junto conosco. Hoje nós podemos ver isso. Pedimos uma ajuda e os irmãos nos ajudaram com a cesta básica, que está bem pesada. Existem pessoas que estão ombrando conosco, mas também existem pessoas que estão trabalhando ao contrário. Uns estão ombrando com a gente, outros estão trabalhando ao contrário, tentando nos derrubar, tentando atingir as nossas vidas. Eu digo para você nesta noite, estão também da mesma forma, pelejando contra a sua vida, mas Deus diz também para você nesta noite, Ele está pelejando por vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Basta tão somente você permanecer diante da sua presença. Oramos ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos dirigimos ao Senhor nesta noite, glorificando, exaltando e bendizendo o Teu nome. Deus Santo e Deus Poderoso, continue conosco na nossa caminhada, na nossa trajetória, no nosso ministério, que
o Senhor continue pelejando ao meu favor, ao favor dessa igreja, ao favor dessa família, ao favor, ó Pai, dessa mulher, deste homem que está clamando pelo Senhor nesta noite. Que a tua mão poderosa continue sendo derramada sobre a vida dessa pessoa. Livra essa pessoa do mal, livra essa pessoa da cilada dos nossos inimigos. Livra, Senhor, o teu servo e a tua serva. Garanta, Senhor, os teus filhos a vitória em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Também agradeço mais uma vez todas as irmãs que empenharam para que este trabalho acontecesse, florescendo no deserto. Que Deus continue dando vitória a cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor continue dirigindo seus passos. Que o Senhor continue guiando você neste caminho santo. Que o Senhor continue te fortalecendo, te animando, te encorajando, te dando força, graça e vitória, para que você possa continuar prosseguindo, avançando em teu nome. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida. Que a bondade do Senhor continue no seu lar. Que todo mal seja repreendido. Que de cada canto, de cada cômodo da sua casa, tenha um anjo do Senhor com a sua espada de fogo desempunhada em seu favor. Ó Deus Santo, assim eu te peço. Ó Deus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue na minha vida, continue na sua vida, continue na nossa vida, em nome de Jesus. Sábado, venha nos ajudar a pintar a igreja, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, vão em segurança, em nome de Jesus.